Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Gabriel e vou estar acompanhando vocês no vídeo de hoje. Nesse vídeo, nós vamos dar início a uma nova série nesse canal, a série A Anatomia de uma Heresia. Para começar, nós vamos falar de uma das mais antigas e influentes de todas as heresias no cristianismo, o arianismo. Você já ouviu falar nessa heresia? Você já ouviu falar em arianismo? Essa foi e continua sendo uma das heresias mais perigosas da história cristã. Na verdade, ela é a principal heresia cometida hoje pela seita das Testemunhas de Jeová e por algumas outras seitas menores no cristianismo, mas nenhuma com aspecto de escala global, nenhuma que alcance o mundo inteiro, nenhuma tão grande quanto as Testemunhas de Jeová. Mas é importante lembrar, quando nós tratamos de heresia, que nenhuma heresia é nova. Toda heresia atual é apenas a repetição de um erro antigo, uma tentativa moderna de tentar reviver o que a igreja já enterrou, já refutou, já destruiu há séculos e séculos de cristianismo. Nesse vídeo, nós vamos ver o que os hereges arianos criam e demonstrar pela filosofia, pela história e, acima de tudo, pelas sagradas escrituras, os erros dessa doutrina. E no fim, nós vamos mostrar o porquê que a fé trinitária é a única posição verdadeiramente ortodoxa dentro do cristianismo. Vamos lá? O arianismo surge como uma heresia cristológica no século IV em Alexandria. Vamos olhar um pouco mais a fundo essa questão. No século IV, o cristianismo já havia se estabelecido enquanto sistema religioso em quase todo o mundo conhecido da época. Em algumas partes do mundo, ele era até mesmo a religião predominante dessas localidades. Mas, nessa época, o cristianismo já não era mais crime no Império Romano, fazendo com que o cristianismo pudesse ser discutido abertamente, criando as chamadas escolas teológicas em diversas partes do mundo. O mundo cristão estava dividido entre duas grandes escolas teológicas, a Escola Teológica de Alexandria e a Escola Teológica de Antioquia. A Escola de Antioquia, ela tinha como foco apresentar uma interpretação histórica e literal dos textos bíblicos, focando no que o texto dizia literalmente no contexto histórico apresentado por ele. Já a Escola de Alexandria, ela seguia um método alegórico para interpretar a Bíblia, procurando as verdades profundas dentro de cada texto. Tecnicamente, se nós formos olhar nos olhos de hoje, as duas interpretações se completam, mas antes elas eram duas escolas separadas. O foco do nosso vídeo ele vai estar na Escola de Alexandria, pois é nessa escola, na Escola de Alexandria, que surge a heresia ariana, apesar da Escola Alexandrina ter uma ênfase histórica na divindade de Cristo, ser uma das escolas que mais defende a divindade de Cristo. O principal nome na heresia ariana, como o próprio nome declara, é Ário. Ário foi um discípulo de Luciano de Antioquia, que era presbítero em Antioquia. Em algumas das teses de Luciano, ele escreve de maneira que fica levemente ambíguo, que dá base para a heresia ariana, apesar dele mesmo ter morrido em comunhão com a igreja, sem nunca falar nenhuma heresia formal. Luciano foi mal interpretado por seu discípulo, Ário, e assim fundou uma heresia através de má interpretações de seus escritos e escrevendo novas coisas, reinterpretando textos bíblicos e diversos pontos. Com esse contexto histórico fornecido de como surge a heresia ariana, eu quero focar nossa atenção no qual era a crença dos arianos, qual era a crença dos seguidores de Ário. Como declarado no início do vídeo, o arianismo é uma heresia cristológica, isso é, uma heresia quanto à pessoa de Cristo. A questão principal defendida por Ário é que Jesus Cristo é uma divindade menor, onde em sua interpretação o único verdadeiro Deus é o Pai, o qual gera e cria Jesus Cristo como um Deus menor. Os arianos, eles defendiam quanto à divindade de Jesus, que Jesus era divino por participação, sendo um Deus criado, um Deus menor. Novamente, eles negavam que Jesus era um ser, um Deus, da mesma natureza que o Pai. Eles negavam que Jesus fosse Deus por essência. Outra heresia defendida pelos arianos era uma heresia na ordem pneumatológica. Isso é, uma heresia quanto à pessoa do Espírito Santo.
Igualmente como eles faziam com Jesus Cristo, que defendia que Jesus era um Deus menor, eles faziam com o Espírito Santo, só que em uma outra escala. O Espírito Santo era um Deus ainda menor do que Jesus, sendo este criado por ele, criado por Jesus Cristo. Agora, com essa como os arianos interpretavam as pessoas na divindade, eu quero passar para o ponto principal, o ponto central desse vídeo. A nossa resposta à heresia ariana. Nós vamos tratar primeiro do ponto na questão histórica, a perspectiva histórica. O arianismo ele surge como uma heresia no século IV, sendo mais específico por volta de 318 d.C., em Alexandria, no Egito, por meio do presbítero Ário. Isso já revela um problema quanto à origem do arianismo. Sua formulação aparece muito tardiamente na história do cristianismo, sem qualquer indício de continuidade com a tradição apostólica. É impossível encontrar base em qualquer escrito de qualquer um dos apóstolos, ou até mesmo de discípulos dos apóstolos, qualquer coisa que dê base para a interpretação ariana da cristologia. O que na fé cristã constitui um erro grave, pois se algo surge, uma doutrina surgindo do nada, não deve ser crida, pois a nossa base de fé é aquilo que os apóstolos declararam, aquilo que eles aprenderam do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Historicamente, é sempre difícil condenar uma heresia apenas por sua rejeição majoritária. Se nós formos analisar, o arianismo foi rejeitado como heresia, foi refutado como heresia no Concílio de Nicéia em 325 e condenado pelo Credo Niceno. Mas os defensores dessa heresia vão alegar: não, nós fomos reprimidos injustamente, nós defendíamos a verdade, mas aqueles que realmente eram os hereges, referindo-se aos trinitários, nos condenaram injustamente. Por isso, a minha análise quanto a isso não irá se apoiar apenas na decisão do concílio, mas, antes de tudo, na ausência de qualquer prova histórica que vincule o arianismo ao ensino dos apóstolos ou aos primeiros séculos da Igreja cristã. Se nós analisarmos os escritos dos pais apostólicos ou dos apologistas anteriores a essa época, como Inácio de Antioquia, Justino Mártir ou Irineu de Leão, nenhum deles defende uma cristologia subordinacionista igual a de Ário. Assim, o próprio testemunho da história e da tradição patrística demonstra que o arianismo não possui raízes na tradição apostólica, não possui raízes nas Sagradas Escrituras. Outra questão que demonstra que o arianismo não se sustenta é a base filosófica. Essa questão é particularmente interessante, pois os atributos do Deus cristão implicam necessariamente na existência de uma trindade de pessoas em uma única divindade. Uma forma simples de demonstrar essa questão é observar o que as Escrituras afirmam quanto aos atributos de Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 8, nós vemos que Deus é amor. Um outro atributo que nos é revelado quanto à pessoa divina é a sua perfeição. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, verso 48. A partir desses dois atributos, o seu amor e perfeição, e de outros dois que nós trataremos a seguir, a sua impassibilidade e a sua simplicidade, se conclui que é impossível que o Deus revelado nas Escrituras não seja trinitário. O Deus é amor e é perfeito. Portanto, nele não há falta. O amor, por natureza, supõe uma relação entre pessoas. O amor platônico, o amor carencial, nasce da ausência de algo, que poderia ser o amor se Deus não fosse perfeito. Pois, como Deus é perfeito, isso é, pleno, não tem falta nele, não pode haver carência. Logo, o amor divino exige que haja um amado, um objeto real para receber esse amor. E essa pessoa que recebe esse amor deve ser existente no próprio Deus. Aqui entram os outros dois atributos. Impassibilidade, que significa que Deus é imutável e não pode ser afetado por nada que seja externo à sua pessoa, e a sua simplicidade, que significa que Deus não é composto de partes, mas é absolutamente uno e indivisível. Tudo o que há em seu ser é o seu próprio ser. Todos os seus atributos não fazem parte dele, mas são ele. Diante disso, aquele que recebe o amor de Deus não pode ser algo externo, pois se o fosse, dependeria de algo fora de si.
o que negaria tanto sua perfeição, pois ele se tornaria dependente, quanto sua impassibilidade, pois ele seria dependente. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, que nós vemos a confirmação disso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Assim, a própria razão demonstra que o Deus bíblico é essencialmente trinitário. O Pai ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor que procede entre ambos. O Deus diário e das testemunhas de Jeová, sendo um Deus solitário e dependente da criatura para amar, não pode ser o Deus perfeito, impassível e simples, e todo o amor revelado nas Sagradas Escrituras. Mas a doutrina cristã não é uma invenção filosófica, apesar de nós podermos comprová-la pela filosofia, como nós vimos. Ela é uma consequência necessária da revelação das Sagradas Escrituras. As Escrituras atribuem plenamente divindade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, afirmando, contudo, que é um só Deus. Nós vamos analisar alguns textos que demonstram isso. Em Efésios 4:6, nós vemos claramente que o Pai é Deus, um ponto que é aceito até mesmo pelos arianos. Nós lemos assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A dificuldade ariana começa na pessoa do Filho. Embora eles reconheçam que Cristo é um Deus ou um ser exaltado, eles negam que ele seja eterno ou que ele seja igual ao Pai. No entanto, as Sagradas Escrituras afirmam repetidamente que a sua divindade é plena e igual ao Pai. Um exemplo notável quanto a isso é o que é apresentado na profecia de Isaías, capítulo 40, verso 3, que é aplicada a Jesus em Marcos, capítulo 1, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim é como está escrito no livro de Marcos. Agora, a profecia que ele está citando está em Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. O termo Senhor, que aparece em ambos os textos, no grego, em Marcos 1:3, aparece Kurios. Mas, em hebraico, a profecia que está sendo citada, o termo Senhor traz o nome divino, Yud-He-Vav-He, ou Yahvé, Jeová, dependendo como as próprias testemunhas de Jeová chamam. Assim, quando Marcos aplica essa profecia à pessoa de Jesus Cristo, ele afirma implicitamente que Cristo é o próprio Yahvé, que vem ao encontro de seu povo, pois ele declara: preparai o caminho de Yahvé. Então, o que nós vimos foi que João Batista preparou o caminho de Cristo. Se ele preparou o caminho de Cristo e a profecia diz que era para ser preparado o caminho de Yahvé, foi preparado o caminho de Yahvé, Jesus Cristo. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Embora hajam muitos textos que demonstrem sua pessoalidade, a sua divindade, Atos 5 e 1 Coríntios 3, para citar somente dois deles, mas o paralelo em Atos 28, do verso 25 ao 27, e Isaías capítulo 6, do verso 8 ao 10, é particularmente revelador quanto à pessoa do Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize. Atos 28, 25 a 27. E citando Isaías capítulo 6, do verso 8 ao 10. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Vai e dize a este povo. O que Isaías atribui a Yahvé, o apóstolo Paulo atribui ao Espírito Santo. Assim, o mesmo Deus que falou ao profeta é aquele que fala pela igreja. O Espírito é plenamente divino. As três pessoas apresentadas na Santíssima Trindade, portanto, são apresentadas nas Escrituras como o Deus verdadeiro. E para que ninguém suponha triteísmo, para que ao fugirmos de uma heresia não caiamos em outra, a mesma revelação declara. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, e não há outro. Fora de mim não há Deus, não há Elohim. A harmonia completa das Escrituras mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma essência divina. O arianismo, ao negar essa verdade, rompe com a fé apostólica, cria um Deus estranho ao Deus bíblico. Concluindo a nossa análise, é possível afirmar com segurança que o arianismo não encontra fundamento nem na história, nem na filosofia, nem nas Sagradas Escrituras.
Historicamente, o arianismo surge muito tardiamente, no século IV, sem qualquer continuidade com a fé apostólica. Nenhum dos pais anteriores a Ário ensinou um Cristo criado ou um Deus dividido em graus de divindade. Desde os primeiros séculos, a Igreja confessou um Deus único, eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Filosoficamente, o Deus ariano é incoerente. Se Deus é amor perfeito, impassível e simples, então o amor divino deve existir eternamente dentro do próprio Deus. E isso só é possível se em Deus há uma relação pessoal eterna. O Pai que ama, o Filho que é amado e o Espírito que é o amor que procede entre ambos. Um Deus solitário que só aprende a amar após criar, não é o Deus da razão, nem o Deus da revelação. E, biblicamente, o testemunho é unânime. O Pai é chamado Deus, o Filho é identificado como o próprio Yahvé prometido nas Escrituras, e o Espírito Santo fala e age como Yahvé. As três pessoas são plenamente divinas, e, no entanto, há um só Deus, conforme proclama Isaías 45:5. Essa unidade de essência e distinção de pessoas é a base do monoteísmo cristão. Diante disso, o arianismo e todas as suas formas modernas, inclusive o unitarismo e as seitas que negam a trindade, são rejeições diretas da revelação divina. Negar a divindade do Filho e do Espírito Santo é negar o próprio Deus revelado em Cristo e no Espírito Santo. O Deus cristão não é um ser solitário, mas o Deus vivo, comunhão eterna de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nele reside a perfeição absoluta, a fonte de toda a graça e a verdade do Evangelho. Fora deste Deus trino não há salvação, pois somente o Deus que é comunhão pode reconciliar o homem consigo mesmo. E agora que vimos onde o arianismo falha, nós vamos concluir no que a Igreja sempre acreditou: a fé trinitária. A Igreja recebeu este ensino do Espírito Santo que falou pela boca e pena dos apóstolos. O mais antigo sacramento ou ordenância, a depender da sua tradição, é o batismo. E como declara o texto sagrado, Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é feito sob os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como falando de vários seres separados, mas sob o nome da Santíssima Trindade, um único nome divino compartilhado pelas três pessoas no único ser divino. E assim, nós vemos que a crença na Santíssima Trindade não é negociável. Ou você crê que Deus é trino ou você não é cristão. Nenhuma outra interpretação do ser divino se encaixa no texto bíblico. Por isso, a Igreja confessa o que nós lemos no Credo Niceno-Constantinopolitano. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. É com essa declaração da Igreja, da crença da Igreja, que eu quero encerrar esse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você venha deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa entender a verdade sobre o arianismo. Se você quer assistir a outros vídeos com um tema semelhante, se inscreve no canal para que o YouTube recomende outros vídeos semelhantes a esse para você. E que Deus abençoe a todos vocês que me assistiram até aqui, que me acompanharam até aqui, e até um próximo vídeo.